Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje, o que nós vamos comentar vão ser 2 alertas para a igreja. Eu sei que provavelmente você já está sabendo de todo o enredo da situação, você está acompanhando toda essa história e se você não está, nós iremos comentar um pouco aqui. Quando eu soube da situação, a primeira coisa a fazer foi chorar, foi pro joelho para clamar ao Senhor pela igreja, tá? E o meu conselho para você é esse. Porém, eu vou deixar para você aqui, que nós vamos assistir juntos, um pequeno trecho do que o próprio pastor Paulo Júnior falou, se manifestou, disse, né, do ocorrido, e logo após nós iremos comentar alguns pontos de alerta para a igreja, tá? Não do pastor Paulo Júnior, mas para a igreja. A vocês que eu pequei, ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles, assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Então, nós vimos aí a fala do pastor Paulo Júnior, a sua manifestação, o seu pedido de perdão, o seu arrependimento. Sim, ele errou, ele pecou, ele, fez algumas coisas que não deveriam fazer, porém, nós também fazemos. E aqui está um grande detalhe, que é o primeiro ponto que eu quero falar isso com vocês, dando um alerta para a igreja do Senhor. Quem não vigia, cai. Entenda isso. Quem não vigia, cai. Sim, eu sempre assisti e continuarei assistindo pregações do pastor Paulo Júnior, porque são palavras remas, palavras de confronto, palavras de mudança, palavra do verdadeiro evangelho. Só quem já se alimentou de uma mensagem, de um ensinamento do pastor Paulo Júnior, sabe o quão valiosos são os seus ensinamentos. Sabe? Um pastor com uma dinâmica, com uma didática, com um ensino fervoroso, poderoso. E não, eu não deixarei de assistir pregações do pastor Paulo Júnior porque ele errou. Ao contrário, poderia ter ficado no oculto, poderiam ter resolvido por ali, mas ele decidiu ir a público e confessar. Se fosse assim, nós deveríamos parar de ler salmos. Muitos salmos foram escritos por quem caiu, por quem matou, por quem adulterou. Davi. Mas ao contrário dele permanecer das escondidas, quando ele foi repreendido, ele se arrependeu. E ele confessou, colocou todos os seus anseios para fora do seu coração e disse: Senhor, não retires de mim a tua presença. E isso eu quero falar com a igreja do Senhor. Se nós não vigiarmos, nós iremos cair. Nós somos sujeitos a todas as falhas, assim como qualquer ser humano. Nós temos o pastor Paulo Júnior como um pastor fervoroso, um pastor de exortação, que anima, que levanta a igreja, que confronta os seus pecados. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais ele falava sobre isso, mais era necessário ele vigiar dentro disso. E sim, se nós não vigiarmos em todos os aspectos, nas mínimas possíveis, nós iremos cair.
No último vídeo, nós falamos sobre as estratégias que o inimigo tem trabalhado e tem colocado sutilmente, de forma não óbvia, tá? Mas de forma enganosa no nosso meio para nos fazer paralisar. Vou deixar o link dele aqui embaixo para você assistir. Eu falo sobre o modo farisaico a qual nós estamos agindo no cotidiano, tá? Nós falamos sobre oração, mas muitas das vezes nós não temos uma vida de oração. Nós falamos sobre santidade, mas muitas das vezes nós não andamos em santidade como se deve andar, mas sim como nós acreditamos que deve ser. Isso aqui que o pastor Paulo Júnior disse para mim foi essencial. Assista. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. Tem noção disso? Tem noção de alguém que está reconhecendo as suas falhas, reconhecendo seus pecados, botando para fora e dizendo: eu errei. Não venha me dizer que, depois de ter errado, não é fácil vir a público e confessar os seus pecados. Tem um outro vídeo anterior a esse que eu falei sobre amadurecimento, que uma das formas de você mostrar que você está amadurecendo é você assumir as suas responsabilidades. E é isso que o pastor Paulo Júnior está fazendo, assumindo as suas responsabilidades. Então eu quero dar um alerta para a igreja do Senhor. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Não, isso não é sobre o pastor Paulo Júnior, isso aqui é sobre nós, igreja. Assim como ele, nós estamos sujeitos também a cair. E talvez nós não iremos assumir a nossa responsabilidade e iremos ficar ali enclausurados, fingindo, estando mornos, como eu falo no último vídeo, acreditando que estamos bem. E isso é um perigo para o nosso tempo. Então eu quero alertar a igreja: não olhe somente para o pecado do pastor Paulo Júnior, que este erro possa ser como serventia de alerta para nós. Aonde eu estou errando, aonde eu preciso vigiar, aonde eu preciso ter cuidado para eu não cair. Mas esse é um alerta de Deus para os nossos dias. Pare de olhar somente para os homens. O nosso foco precisa estar em Deus. E aqui está um grande problema. Se um homem de Deus cai, se um homem de Deus vacila, parece que a igreja acaba. Parece que as coisas foram... Não, gente, isso aqui é um alerta de Deus dizendo: o homem é frágil, o homem é pecador, o homem é falho, o homem vai errar, mas mantenha os seus olhos fixos em Cristo. Em Cristo. Nós pegamos pessoas como referências. O próprio Paulo diz, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está pegando para ele a responsabilidade. E sim, nós devemos pegar a responsabilidade para nós e dizer ao mundo: olhe para nós, me imite assim como eu estou imitando a Cristo. Porém, lembrando, somos falhos, somos errantes. E juntando com isso que eu estou falando, nós temos o segundo ponto, que é crucial para a igreja do Senhor. A queda de um líder revela o coração da igreja. Olhe bem o que 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, só a parte A vai dizer: porque é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Nesse exato momento de queda é onde nós vemos aonde está o nosso coração. Será que o nosso coração está inclinado a resgatar, a abraçar, a estender a mão, ou a apontar, condenar e matar os nossos irmãos? Nós precisamos estar atentos. Qual é o nosso papel dentro disso? Nós vemos que muitas vezes, ao invés de nós acolhermos pessoas que sim caem, assim como nós, e é isso que eu quero trazer de despertamento para nós como igreja do Senhor, é tempo de avaliarmos o nosso coração e vermos se verdadeiramente estamos cumprindo o mandamento que o Senhor nos deixou. O segundo maior mandamento: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Nesse exato momento, nós como igreja, é de exame profundo dos nossos corações e falarmos: Senhor, tende misericórdia da igreja. Porque sim, pastor Paulo Júnior faz parte da igreja.
E todas as vezes que eu bato o meu dedinho no sofá, na quina do sofá, dói o meu corpo inteiro. Basicamente, a minha espinha dói. Por quê? A parte do meu corpo está dolorida. E é exatamente isso que nós deveríamos estar fazendo agora, clamando, chorando, intercedendo ao Senhor, dizendo: Senhor, nós como seres humanos somos fracos, somos falhos, somos frágeis, mas somos dependentes da Tua graça. Somos dependentes do Teu amor e temos a necessidade que o Senhor nos mantenha firmes e constantes na Tua presença. Minha oração para o pastor Paulo Júnior é essa: que o Senhor o resgate, que o Senhor o levante, que ele possa ser usado em dobro em tudo aquilo que ele já tem apregoado, que ele tem ensinado. Tem aquela frase que só sabe de perda quem já perdeu, que só sabe de luto quem já sofreu luto, que só sabe da dor quem já enfrentou a dor. Então, só poderá ajudar, levantar aquele que já passou pelo lugar de aprendizado e correção. Eu sei muito bem o que é isso. Então, depois que nós passamos por essa experiência, nós estamos prontos para dizer para alguém: sim, esse lugar é necessário de correção, de abraço, de aprendizado, mas o momento certo de se levantar vai chegar. E nós, como Igreja do Senhor, precisamos estar atentos, ligados, vigilantes, porque assim como aconteceu com ele, mas veio a público, confessou, reconheceu os seus erros e se arrependeu, pode chegar o nosso momento e talvez nós não tenhamos a coragem de fazer o que o pastor Paulo Júnior fez. Então, que Deus tenha misericórdia de nós neste dia, neste tempo, neste século, para que nós venhamos nos manter firmes e constantes, porque o inimigo não está brincando. Quantas mais pessoas ele puder atentar para fazer cair, ele vai fazer. Fiquem com Deus, fique com essa palavra, deixa o seu like nesse vídeo, porque é muito importante para o YouTube recomendar para as outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para trazermos esse alerta para a Igreja do Senhor, para pararmos de apontar e começarmos a clamar ao Senhor por misericórdia nesses últimos dias. Se inscreve nesse canal, nós temos vídeos segunda, quarta e sexta. Deus te abençoe.